Olá, boa tarde. Vamos iniciar em breve mais uma live com Erlanger. E é uma live surpreendente para mim porque ela aconteceu de uma maneira não premeditada. É um momento que eu fico falando sozinho, a live 3. É, eu sou meio doido como jornalista e comunicador e eu checo todo mundo que entra para me seguir. Fala, Carioca Cultural. Ah, já entrou. Pede, solicita, que eu tenho uma dificuldade, senão vou ter que chamar a minha filha, que é a minha assistente de produção. Agnes, se puder solicitar. Oiê, fala. Opa, entraram ao vivo. Acho que eu vou conseguir. Olá! Estava falando que você foi um agradável, como é que eu vou dizer, atropelada na minha agenda, porque eu não tinha a menor ideia de fazer live. Mas tá falando que eu sou um jornalista muito ligado em comunicação. Eu checo todo mundo que me. Não é tanta gente assim, não, mas eu vou checando quem vai entrando. Aí quando eu vi, eu falei, ué, é a cantora e tal. Eu fiquei curioso do seu interesse. Aí é o seguinte, caiu na minha rede, vamos Nossa, fazer uma live. Eu tinha uma grande curiosidade de fazer uma entrevista com você. E nossa, você tá aqui. Eu sempre tenho muito grande. Então, muito obrigada, verdade. imagina, imagina. Eu que acho uma delícia estar entrevistando uma jovem talentosa, é, renovação na música popular brasileira, mas vamos falar sobre suas referências, que você vai, mas primeiro você já sabe, embora você esteja começando na carreira já, estourando, indo tudo muito bem, você sabe que você vai ficar repetindo a resposta muito tempo na sua vida. Né? Eu sei, mas tá certo, eu amo. Então. Mas nesse caso, eu acho que tem uma importância, porque a sua infância, como você vai explicar para a gente, meio que definiu os seus rumos. Então, como todo mundo faz, mas com você vai ser um pouco diferente, sua família, sua origem, como é que você descobre vocação para música? Olha, lá em casa sempre foi muito musical. Eu acho que desde a barriga da minha mãe, a música ela sempre. E aí, quando eu nasci, sempre foi música pra música pra tal, assim, do lado. Ah. Não, eu estou em dúvida que eu sou meio deficiente auditivo, se é o meu som que está picotando ou se está picotando para todo mundo. Vocês estão ouvindo Agnes bem? Vocês estão me ouvindo bem, gente? É que deu uma picotada aí, mas você estava falando, eu ouvi até a barriga da sua mãe. Segue daí. Daí desde a barriga da minha mãe, eu sempre ouvi música. E eu cresci assim, eu não sei se e tá ruim pra todo mundo, Não, né? agora ficou bom. Não, agora ficou bom. Agora ficou bom. Mas assim, que tipo de música? MPB, música popular brasileira sempre. E aí era muito louco isso. Quando eu tava com a minha mãe, eu via música popular brasileira, mas quando eu tava com a minha avó, eu via mais os forró pé de serra, as coisas mais culturais ali do Nordeste da Paraíba, que foram, né, assim. E aí, eu sou uma loucura muito musical e isso influencia, inclusive, hoje em mim, sabe? Eu não consigo olhar pra mim e falar assim, tipo, ah, não, eu sou uma cantora sei lá, de bossa, ou então eu sou uma cantora de R&B, rhythm and blues hoje, ou então eu sou uma cantora de MPB. Eu não me limito de jeito nenhum, porque eu cresci ouvindo tantas coisas, tantas influências. Elza Soares, minha rainha Soares, Caetano Veloso, Gal Costa, que mais? Tipo assim, eu cresci ouvindo tipo, de tudo. E isso influenciou muito pra eu ser o que eu venho sendo e cada dia me descobrindo mais, sabe? Só que voltando pro início. E aí, cresci no sertão da Paraíba, com a minha avó e com a minha mãe. A minha mãe, ela estudava numa outra cidade, assim, e eu ficava com a minha avó. Sabe que lá acontece muito isso. E aí, eu ficava muito quando a minha mãe chegava. Ela sempre trazia um CD novo. Lá em casa tem um som,
um toca CD. E ela sempre trazia um CD novo e eu lembro que era o momento mais feliz da minha vida quando ela chegava e que ia ter música. Seu áudio tá picotando, não sei se é o que é, mas tá picotando. Tá dando para ouvir, mas tá picotando. Aqui se é a minha internet, porque eu tô no 5G. Daí eu vou transitar pro Wi-Fi agora e talvez melhor. Amém. Vamos lá. Imagina, uma entrevista com você, a voz ficar picotando, não dá. Voltei. Voltou. Mas só uma coisa, você só, assim, mas não ouvia nada, assim, da mulherada da Motown, Aretha Franklin, Beyoncé. Não, então você acredita que esses gêneros, assim, essas cantoras mais internacionais, elas foram surgindo quando eu fui crescendo. A minha mãe, ela não conhecia muito, sabe? E aí eu fui crescendo e aí eu fui com as sugestões do YouTube, e aí eu fui conhecendo os amigos da minha mãe que ouviam muito e foram entrando essas outras cantoras e essas outras inspirações assim, naturalmente, sabe? Uhum. E aí foi aí que eu fui conhecendo a Aretha Franklin, a James, a Simone, assim, a Beyoncé, a Não, deixa eu andar para trás para andar para frente. Aí tem história de você pedir quando você pediu a história do telefone, conta aí. sempre fui uma criança que sofreu muito racismo e muito bullying. E, e É, foi o vamos lá, o racismo e o bullying eram sempre de natureza, o racismo óbvio, mas o bullying também era de natureza racial. sim, sim. Uhum. E quando a gente se mudou para Souza, eu tinha 12 anos. Mudou para Souza, minha mãe trabalho lá, ok. Nos mudamos. A minha escola era muito da minha casa. E aí eu ia a pé. Lá normal, as pessoas falam, não sei. E aí, pô, Agnes, não acredito, o som ainda tá ruim. não é possível. É, não sou só eu, não, tá picotando mesmo. Eu não sei se você tá usando iPhone, tá usando iPad, tá fazendo o quê? O meu celular mesmo, iPhone. Tá ruim, sério? Tava dando umas picotadas. Mas você tava falando, ó, tá todo mundo dizendo, tá cortando o áudio. Não sei o que fazer mais. Não sei, eu também não. Não vou dizer para você sair e voltar, não. Mas diga uma coisa, você estava falando que você ia a pé e o pessoal enchendo a paciência, era isso? E as pessoas falavam várias coisas, assim, bem ruins. Tipo, o que você tem escondido aí dentro desse cabelo? Vou raspar o cabelo para ver se nasce um bom. Essa coisa, assim, que eu via no caminho da escola. E quando eu chegava na escola, eu era excluída pelas crianças da minha idade. E era, assim, uma coisa bem horrível, que eu ficava muito, 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 muito mal. E aí eu chegava em casa, eu não queria saber de nada. Eu só queria saber de cantar e cantar e cantar. E eu colocava o karaokê na televisão embaixo de uma mesinha da TV. E eu ficava assim, colocava o karaokê de piano sempre. E eu ficava fingindo que eu tava tocando e cantando. E aí a minha mãe chegava do trabalho e aí ficava vendo, né? Que eu ficava horas e horas e horas e horas ali. E não queria saber de mais nada, só cantar. E é isso. E eu falava pra ela o que que acontecia. Eu não falava tudo, porque eu nunca fui uma criança de... E, né? E aí eu sentia a necessidade de me encaixar. Eu não queria mais ser excluída na escola. E aí, o que que eu pensei na minha mente de criança? Todas as crianças, elas têm um celular. E eu acho que se tiver um celular, eu vou ser uma criança legal e as outras crianças vão me querer perto. E aí eu coloquei essa na minha cabeça. E aí eu quero muito o celular, me dê o celular do Dia das Crianças. Inferte o juízo dela de todas as maneiras possíveis que existem no mundo. E aí, quando foi no Dia das Crianças, ela pegou e chegou com o teclado. Um teclado. Foi o meu primeiro teclado, um teclado daí amarra muito bonito. E aí eu falei, o que eu vou fazer com isso aqui? Como é que o povo vai me aceitar? Eu fazendo. Como é que eu vou? Não tem como, mãe. Mas mal sabia eu que se não fosse aquele teclado que a minha mãe me deu naquele dia, eu acho que eu não estaria aqui hoje.
E, e assim, muito louco isso. Muito, muito. Foi uma das melhores coisas que a minha mãe pôde fazer na vida dela, eu acho. Foi me dar um teclado. E aí eu chegava da escola e ao invés de eu ir pro karaokê, eu ficava ouvindo tentando reproduzir no teclado. E o povo chama isso de autodidata. E aí É foi. isso que eu ia perguntar. Você toca como autodidata, saiu tocando e toca. Sim, Mas você toca assim de se garantir num show, dá uma de Nina Simone cantar e tocar? sim. Sim, Caramba! os meus shows são eu e meu teclado. Agora a gente tá aprimorando um pouco mais. Coloquei uma guitarrinha, coloquei uns instrumentais, assim, mas desde o começo, assim, sempre foi eu e meu teclado. Mas aí eu vou querer chegar num processo de criação, mas eu quero voltar até minha filha me patrulha muito, vai todas elas me patrulham quando eu faço esse tipo de pergunta, mas eu acho que é muito importante para jovens negros e pretos, que você é uma referência. Vamos lá. Minha filha você tem um trabalho muito interessante nas mídias sociais de autoestima, para as pessoas se aceitarem como são. Mas independentemente de ser branco, de ser negro, é, a mulher não gosta do nariz que ela tem. Aí vai a Anitta, muda 323 vezes, não, acho que isso tudo não, mas muda não sei quantas vezes o nariz dela e tudo bem. Aí vai a negra ali, faz uma plástica no nariz, o pessoal cai matando. Aí você tem uma branca que não gosta do cabelo, quer mudar o cabelo preto, crespo dela e é lisa. Tem branca com cabelo liso. Aí vai a artista negra, a lisa, as patrulhas caem matando. Você não acha que, independentemente da questão racial, se a pessoa quiser mexer no nariz ou quiser mudar o cabelo, tem problema? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu passei por um processo de me amar, assim, que foi tão bizarro. Eu tive que aprender a fazer isso. Tive que aprender a fazer isso real. Mas assim, por causa das bullying, você se achava feia, é isso? Sim, sim. Eu não ia. Chegou uma época que eu não usava mais o meu cabelo Black Power. Eu pegava creme, enchia meu cabelo de creme e deixava. Só da cáustica? E aí eu ficava indo no banheiro da escola direto pra molhar e garantir que ele tava molhado e baixinho. Eu cheguei a fazer isso. E eu acho assim que, Luiz, as pessoas elas são livres para fazer o que elas quiserem. Que existe esses fiscais da internet. Hoje em dia é muito chato tudo isso, porque as pessoas ficam ali falando o que você pode, o que você não pode fazer. E não é isso. Não é isso. Eu demorei o quê, meu Deus? Eu demorei 15 anos para me achar linda. 15 anos. Pra olhar no espelho e falar que eu sou linda com qualquer cabelo. Falar que eu sou linda de black, falar que eu sou linda com as minhas tranças, sabe? E assim, eu acho isso tudo muito chato, esses fiscais da internet que poxa, se a pessoa fez uma cirurgia, a pessoa queria se sentir bem, sabe? E se ela tá se sentindo bem com ela mesma, pra mim, pelo menos pra mim, é o que eu penso, é o que importa. É o que Não, é o que importa. interessa mesmo. É o que interessa mesmo. Agora eu vou fazer a pergunta que eu fiquei pensando o tempo todo se eu fazia ou não fazia, mas eu vou fazer porque é curiosidade. Você tem uma foto que eu acho incrível, que tá com um cabelão imenso. É esse mesmo cabelo que você bota ou é peruca? Esse cabelo é meu mesmo. Esse cabelo Mas é é esse. Não, mas é esse agora. Se você. Ele fica daquele tamanho. Fica. Fica de todos os tamanhos do mundo. Fica de todos os tamanhos do mundo. Eu amo usar ele de todas as formas possíveis. Aquilo ali, como que chama? Aquilo ali eu tava tirando as minhas tranças e aí eu fui pentear ele. Aí eu fiz o meu blackzão, que eu amo usar ele daquele jeito. E eu gosto de usar ele ali, daquele jeito mais crispão. Eu gosto de usar ele, às vezes, mais definidinho, mais cacheadinho. É sobre isso, né? Sobre as muitas pessoas que eu consigo ser e consigo me amar, assim, sendo todas elas. Não. Acho que faz muito bem. Eu até imaginava a sua resposta, mas acho importante
quem está ouvindo conhecer o teu pensamento. Uma outra curiosidade que eu tenho, seu processo de criação. E aí eu já emendaria outra pergunta relativamente preconceituosa. Eu vi que você tem várias músicas, amor, sobre o amor. Aí a pessoa diz para você escrever sobre amor, falar sobre amor, você tem que ter sofrido. Você já sofreu por amor? Já, já. Já O cara do Vixe? É o cara do Vixe? O cara do Vixe. O que aconteceu? O Vixe foi uma das primeiras músicas que eu fiz, foi um dos meus primeiros relacionamentos. Quer dizer, eu não tive muito, né? Porque eu não... Mas foi um dos meus primeiros relacionamentos quando eu tinha 15 anos. E aí eu ficava tentando me encaixar na vida do menininho que eu ficava. Então, eu abri mão do meu sotaque, eu não falava as expressões que eu falava, que era vixe, me lasquei, sabe? Eu abria mão, eu era assim... Hum, 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 hum. E aí, quando eu terminei, que eu vi que eu tava tentando me encaixar na vida de outra pessoa, falei, não dá. Não dá, não dá, não dá. E aí eu peguei e fiz isso. Eu falei, quer saber? Agora eu vou fazer uma música em que eu falo todas as expressões que eu sempre falo. Eu vixe, eu me lasquei. E nasceu o vixe assim. Mas assim, eu sou uma pessoa muito intensa. E eu gosto muito de ouvir também. Eu sempre gostei muito de ouvir mais do que falar. E aí, eu amo sentar com pessoas mais velhas que eu. Essa é uma grande coisa que ninguém sabe. Eu sento com pessoas mais velhas que eu. E eu peço para essas pessoas me contarem as histórias de amor que elas já tiveram, sabe? E aí eu aprendo muito ouvindo e isso se torna inspiração para as minhas músicas, porque eu, eu acho que eu não vivi tanto assim para escrever da forma da forma e sobre as experiências e sobre as situações que eu geralmente escrevo, sabe? Mas é isso que eu faço. Às vezes eu saio de casa, sento aqui na praia da frente e aí, sei lá, às vezes eu vejo que a pessoa tá olhando o mar também, igual a mim, vai, senta e começa a puxar assunto. E aí que as minhas músicas nascem. Assim, como eu falei, era uma pergunta preconceituosa, não no sentido de que uma jovem não pode escrever sobre amor e tal, mas assim, você ainda mantém, eu quero falar sobre isso, menina, mulher, mas na verdade você é bem madura, né? Ah, Daniel, eu acho que essas situações que eu passei de preconceito e tal, assim, de racismo, não sei o quê, me fizeram amadurecer um pouco. Me fizeram amadurecer de uma forma bizarra, porque aí eu vi o quê? Eu vi que eu não me encaixava, e aí eu fui procurar pessoas mais velhas para eu conversar, para eu trocar ideia, porque as pessoas mais velhas, na frente da minha casa tinha um centro cultural, né, lá em Souza. E foi nesse centro cultural que eu achei abrigo. As pessoas do centro cultural me achavam incríveis, me achavam linda, meu cabelo era lindo. E foi lá que eu realmente arranjei assim, amigo de verdade, sabe? Eu me vi com 12 anos no meio de uma roda feminista discutindo os direitos das mulheres. E eu amava fazer aquilo. E eu amava estar ali com aquelas pessoas, sabe? Então eu acho que esse fato de crescer num meio de pessoas muito mais velhas que eu e tentar estar dentro dos assuntos que elas conversavam, eu amava conversar sobre o que elas conversavam, assim. E Gente, as pessoas estão me esculachando porque eu falei sobre soda cáustica. Eu sou um retardado mental ou no passado não se usava um produto que levava soda cáustica para alisar? Foi, é, eu acho que era Formol! Formol! Eu falei soda cáustica pensando em. Mas é também a barra pesada. Soda cáustica. Mas formal, olha, eu conheço muita mulher que teve problema de intoxicação por causa. Muita não, mas conheço algum caso. Eu não sei quando é que arrumei isso, ficou aqui na minha cabeça soda cáustica, soda cáustica. O meu cérebro é que deve ter recebido um pouco de soda cáustica para confundir. Mas formal é barra pesada do mesmo jeito, né? sim, sim, sim. Desculpe, pessoal, já corrigi. Estão me zoando até agora por causa da ação da casa. Vou falar de assunto que eu não interesso, mas era pergunta, era pergunta. Vamos voltar para você falou da questão da discussão do feminismo. E aí eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Saiu agora uma pesquisa recente
dizendo que 64% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio. Assédio psicológico, assédio moral e mesmo assédio sexual. Do lado, independente do bullying e do preconceito racial, você já foi vítima de algum tipo de assédio? Sempre. É só sair na rua. Só sair na rua, que sempre tem um assovio, sempre tem uma moto que passa Então, infelizmente, são coisas que nós mulheres tivemos que aprender a lidar. Eu acho que por isso que a gente é 500 mil vezes mais sinistra do que a maioria dos homens, assim, porque a gente tem que lidar com situações que são, assim, muito, muito complicadas, sabe? Muito complicadas. Mas é para isso que a gente existe, né? Para dar força uma à outra e mostrar que ninguém tá sozinho, estamos todas juntas. E é isso que eu tento fazer através das minhas músicas, através das minhas redes sociais. Não, eu acho que está fazendo isso direitinho. Eu acho que o artista acaba tendo, mesmo que não queira, um papel de exemplo, referência, e uma opção de mulheres e jovens que se identificam o seu posicionamento. É muito bacana. Quer dizer, eu me interessei em entrevista não só pela artista, mas exatamente por esse papel que você desempenha nas mídias sociais. Como é que você foi chegar no Abre Alas, né? Como é que conta esse projeto aí incrível? Alas, um projeto incrível que foi assim, eu recebi o convite do YouTube para fazer o Abre Alas. E até então a gente não tinha as mulheres, a gente fez a escolha delas juntos, sentamos e aí eles falaram: "O que é inspiração para você? Quem que é a sua inspiração?" E aí eu fui falando, né? Eu dei uma lista de nomes. E aí a gente chegou. São 6 episódios, são 6 mulheres. É a Preta Gil, a Tássia Reis, a Lineker, a Sandra de Sá, a Margarete Menezes e a Elza. E aí o Abre Alas é o seguinte: a gente fez esse projeto com o intuito de mostrar que é importante a gente saber, para nós artistas, mulheres, que para nós estarmos aqui, tiveram outras mulheres que fizeram abriram o caminho. Literalmente abriram alas pra gente estar aqui hoje, sabe? A Elza, por exemplo, ela é uma das histórias assim que mais me inspira, porque ela só queria cantar. Ela só queria cantar. Ela perdeu um filho pra fome. E mesmo assim ela não parou de cantar. E o conforto a Elza era, o conforto a Tássia Reis o conforto a Preta Gil teve que ser ali no começo da carreira dela, quando ela lançou o primeiro álbum dela, que a capa era uma capa avançada para a época, e as pessoas caíram em cima dela, porque era uma capa em que ela estava seminua e as pessoas, tipo assim, né? E ela teve esse negócio na ajuda da autoestima das mulheres, que é muito importante. A Lineker, que é uma mulher trans que, assim, é incrível, uma artista incrível. A Tássia Reis, que tá ali para mostrar que, ao mesmo tempo que uma mulher ela faz rap, ela também é serena. Ela também faz música sobre amor, ela também faz música sobre tudo, sabe? Então, cada uma dessas mulheres, elas me inspiraram de uma forma que eu tenho certeza que muitos artistas que também estão aqui no mesmo lugar que eu, ali tentando e lutando por um lugar na música e se expressando e fazendo o que há de mais puro, porque eu acho que não tem nada de mais puro do que você sentar no canto da sua parede e transformar os seus sentimentos em música, e depois transformar em uma nota de música, e depois transformar em um acorde, e depois quando você vê tem uma música. Eu acho que não tem nada mais puro do que isso. Então, o Abre Alas, ele nasceu nesse intuito mesmo, de mostrar o valor que quem veio antes da gente abriu os caminhos, pra gente respeitar mesmo, pra gente não esquecer. Entendeu? E tá aí. Agora, não, espetáculo. Eu confesso que eu saí pesquisando, feito um doido, o seu trabalho, e a gravação sua do Meu Guri com a Elza é um negócio. A impressão que dá é que ela não ensaia, né? Ela sai improvisando, né? Ou teve ensaio. Não teve ensaio.
Ela Tá. foi assim, ela gravou a parte dela e eu gravei a minha, a gente se encontrou no dia e a gente gravou, né? E foi muito especial. Na verdade, às vezes que eu encontrei com a Elsa foi muito especial, né? Ali foi tipo, Deixa eu te interromper. pá, Assim, acho que artista, independentemente da idade, quando dá a sintonia, digamos, da admiração pela arte, não tem muito barreira. Mas você não tremeu nas bases diante dela, não? com certeza, com certeza, nenhuma. Primeira vez que a gente se encontrou foi na live de clássicos do samba, era eu, ela e seu Jorge. E eu só sabia chorar, a ponto da minha empresária chegar em mim e falar: Agnes, a fotógrafa está perguntando se você não pode fazer mais feliz. Porque ela tá tirando as fotos para fazer a divulgação e você tá com uma cara assim em todas as fotos. Eu falei, aqui não tem como, eu tô muito emocionada. E eu saí para chorar. E aí depois eu voltei, aí eu consegui me concentrar mais. É, foi uma gravação meses antes da morte dela, não foi? Foi um mês antes. E ela ela estava doente já? Eu não sei direito do que ela morreu. Ela tava bem sã, ela tava sempre incrível. Luiz, ela tava incrível. E assim, foi incrível, assim, sabe? Tipo, eu senti que eu ainda ia encontrar ela umas 500 mil vezes. E ela sempre tava incrível. Acabou sendo uma dupla bênção, né? Porque você teve a bênção de gravar com ela e uma bênção de despedida, tipo uma ícone da música brasileira, meio que te batizando aí para você. Ela me chamava de minha netinha. Eu era a neta dela. E Ivete, como é que chega na Ivete? Que é outro, isso é um furacão, né? Ai, Vevetinha maravilhosa, eu amo demais ela. Então, ela me convidou para participar dessa série dela, que é uma série da HBO, e que ela chama também outros artistas. Sou eu, o Carlinhos Brown, a Vanessa da Mata, que eu amo, a Isa e a Glória Groove. E aí fomos nós, e aí a gente cantou músicas inéditas, né? Seguimos todos os protocolos, o que foi muito incrível. Então tava todo mundo muito seguro o tempo inteiro. E aí essa música que a gente cantou junto, que chama Tudo Vai Dar Certo, é uma música assim muito linda. E é uma música, eu costumo chamar de música solar. Sabe aquelas músicas que você ouve e que dá vontade. Dá vontade não, e que você vira praticamente um sol que ilumina o ambiente inteiro. A Ivete, ela é desse jeito. E ela Você faz. sabe que desculpe interromper, eu vi essa gravação também, fiquei com essa mesma sensação, e aí eu ia te perguntar o seguinte: a gente vive num período tão sombrio de doença, realidade política e tal, assim, é, você é jovem, então, mas, assim, mas você tem um pensamento muito positivo em relação ao futuro, ou você acha que a gente ainda vai passar por uma barra pesada por aí pela frente? Ah, eu não sei, eu acho que a gente já tá passando por uma barra bem pesada, né, na verdade. Né? Então, eu acho que se eu não for positivo em relação ao futuro, eu acho que eu vou definhar aos poucos, assim. Você se liga em política? Não. Mas, assim, realidade política. Eu vou te falar uma coisa: as pessoas cobram muito que artista tem que se posicionar, tem que se posicionar. Eu acho que artista não precisa se posicionar. Acho que artista é para sua arte. Se você é um artista que se gosta de política, posiciona, mas se não quer, não tá afim. Então, eu não fiz uma pergunta para patrulhar, não. Mas, assim, você se preocupa com algumas coisas, não? Ah, sim, mas eu não entendo de política. Eu não sou uma pessoa que estudei e que, sabe, se eu tivesse estudado política durante 6 anos e tivesse ali me dedicado para saber tudo, 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 talvez eu falaria alguma coisa. Mas eu sou cidadã, né? Eu exerço meu direito de voto e tudo isso. Eu me preocupo, é o país em que eu vivo e tal, assim, mas eu não sou uma pessoa que vai muito a fundo na questão da política, porque não é um assunto que eu gosto de falar. Com todo o direito. Fiz logo a ressalva que era curiosidade mesmo. Importante, eu acho, na arte é a sua arte. Não tem essa coisa de ter que se posicionar. É,
menina ou mulher, o trabalho. Primeiro, eu já fiz essa pergunta e vou voltar. Esse menina está aí por marketing, né? Você já. Aí também eu já vi uma coisa que você fala assim, Agnes quer dizer pura, né? Você aposta muito na pureza, na coisa. Explica primeiro assim, menina, mulher, e o que é. Eu vi que você valoriza muito a pureza. Explica isso melhor. As Ó, duas coisas. eu vou lhe explicar. Eu sou uma menina porque eu me considero uma pessoa assim, muito pura. Todo mundo fala que eu sou uma menina muito pura e que quem tá à minha volta sente essa pureza. E eu fico muito feliz por significar essa pureza para as pessoas e é o que eu tento fazer. Então, assim, eu tento passar essa doçura e essa pureza que eu tenho em mim através das minhas músicas. Então, eu sou uma menina mulher de verdade, porque aqui em casa nós temos várias crianças, assim, e eu amo. Mas você esqueceu de falar, eu me perguntei, a sua formação familiar. Pai, mãe, irmãos. Ah, então, eu hoje em dia moro com a minha família do Rio, aqui, que é a minha segunda família, que eu ganhei. Mas eu cresci com a minha mãe, com a minha avó, e eu tenho uma irmã que é eu, que se chama Sol. E elas moram na Paraíba. E eu cresci num ambiente só de mulheres. Só. Só, só, só. E aí, cara, eu acho que eu tenho essa coisa meio menina, porque não tem como não ter, sabe? Eu tenho 19 anos, então assim, eu amo correr, eu amo andar de bicicleta e sei lá, eu tenho os meus pensamentos de menina, só que eu tô justamente nessa fase de transição de menina para mulher e eu me permito viver essa transição da forma mais incrível possível, assim. Eu tento não pular nenhuma fase, sabe? Por mais que eu tenha escolhido essa vida da música, essa vida de artista que querendo ou não se torna um pouco pública, mas eu não me privo de viver as coisas que eu tenho que viver como menina e como mulher. Então, assim, como mulher, eu aprendo muita coisa. Eu tenho as minhas responsabilidades, né? Hoje em dia, eu praticamente sustento a minha casa, eu tenho as minhas contas para pagar, eu tenho as minhas responsabilidades. Eu tenho pessoas ali que dependem de mim emocionalmente, financeiramente, de todas as formas possíveis. Então, assim, eu tenho que ter um amadurecimento para eu conseguir falar de algumas coisas que eu sinto a necessidade de querer saber falar, sabe? Assim, uma das coisas que se cobram muito, se questionam muito, é que como hoje as crianças são obrigadas a amadurecer muito rápido, né? De aproveitar. Nas gerações passadas, vocês tinham mais tempo para ser criança do que na geração atual. A exigência, vestibular, estudo. Como é que você está em estudo? Estudo, terminei meu ensino médio completo inteiro, assim, porque a minha mãe falou assim, quando essa loucura toda começou da música, da internet, ela falou, você só vai sair daqui quando você terminar a sua escola com o boletim verde. Só 8, 9, 10. Não quero nada abaixo disso. E o que eu fiz? Danei a estudar, danei a estudar. Passava o dia inteiro na escola, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Repetia os livros todos, terminava de ler um livro, ia para outro livro, e aí voltava pro livro, terminava de ler de novo. E foi assim. E tipo assim, eu acho que a educação é a base de tudo. A educação é a base de tudo e qualquer coisa. Eu falo pros meus irmãos que estudem, e que estudem, e que estudem. Eles têm todo o meu apoio para tipo, tudo que eles quiserem estudar na vida, que eu vou estar sempre aqui, porque eu acho que a educação é a base de tudo, sabe? Sem educação, a gente não vai para lugar nenhum. Então, Concordo. Mas eu agora, estava falando aí, o seu trabalho menina-mulher. Se você tivesse que fazer uma síntese, assim, no apanhado, quais são as mensagens que você está mais passando por ali? com o álbum Menina Mulher, Aliás, eu já falei aqui em Sol da Cáustica, quando eu escrevi álbum, falei, meu Deus, vamos esculhambar que ninguém mais chama de álbum, chama de EP. Mas aí você botou álbum, eu fiquei numa felicidade enorme. não, então, eu vou te explicar. O EP é assim, o EP é quando tem 4 músicas só. Não chega a ser um long play, é isso. Long play nem tem mais isso.
Não, aí chama EP. Hoje em dia é assim, quando você lança 4 músicas e coloca nas plataformas digitais, se chama EP. Mas quando você lança mais de 6 músicas, por Já exemplo, é um álbum. já é considerado um álbum, entendeu? Uhum. Não, Hoje, captei. Já hoje aprendi. E aí, voltando para a mensagem principal do álbum de Menina Mulher, eu acho que assim, é, é o amor por si próprio, além de tudo. Muitas músicas, eu tenho certeza que as pessoas elas ouviram e elas falaram, não, não é possível, essa música é pra alguém. Mas não, essa música era pra mim. Por exemplo, na música Oração, tem uma música que se chama Oração. Eu falo assim, é tudo que eu peço nessa vida. Não machuque esse pobre coração. Quando eu falo isso, eu falo pra mim mesma. Porque eu falo, tenha cuidado, Agnes. Tenha cuidado com o seu coração, cuide do seu coração, cuide de você, sabe? E isso tem muito a ver. Então, assim, eu acho que uma das principais mensagens do álbum é olhar pra você, pra dentro, assim. E antes de você pensar em amar e em sofrer por alguém, você primeiro sofra por você, porque sofrer por você significa que você tá passando por uma evolução ali. Às vezes sofrer é necessário para você se tornar cascudo, para você aprender a lidar com outras situações que você vai precisar ser 500 mil vezes mais sinistro e mais cascudo. E se ame. Se ame antes de amar alguém, porque é o principal, sabe? No meu primeiro relacionamento eu não me amava. E isso era horrível, horrível. Porque eu não me enxergava, eu não me enxergava no lugar onde eu estava. E eu falei, não, menina mulher vai ser a minha vida, o que eu vivi. Eu comecei esse álbum sem saber que eu tinha 20 anos. E desde então, as músicas foram me acompanhando nesse crescimento. Tudo você consegue perceber uma evolução nas letras, nos instrumentais, Uhum. foi crescendo outros instrumentos para mim, porque para mim era só teclado. E aí eu fui conhecendo outros instrumentos e da parte da minha música. Queria que fizesse parte. Tá picotando de novo. Mas vai consertar. Deu para entender o que É você isso, falou. e é isso, e é isso. Agora, olha só. Eu vejo que você fala muito autoestima. Você acabou de fazer um discurso existencial de se valorizar o seu coração. Tem algum viés, também não tem necessidade de ser, eu sou até ateu. Tem algum viés de religiosidade, alguma coisa assim? Ou é existencial mesmo? Acho que os dois. Não Você sei. é religiosa? Você é religiosa? Eu Pratica acredito alguma religião? em Deus, eu acredito que tem coisas maiores que nos guiam é, pelo, pelo bom caminho e pelo mau caminho. Mas eu acho que é uma escolha nossa fazer isso. Mas eu acredito muito em Deus. E eu não tenho uma religião. Não sei. Você acabou de citar Shakespeare. Ah, é? Há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã natureza. Você acabou de falar meio por outro caminho, mas é Shakespeare, você é shakespeariana. É, Agnes, olha só, planos. Mas primeiro, antes de falar em planos, assim, com quem que você já gravou com gente pra caramba? Com quem que você está querendo gravar que ainda não gravou? Já para mandar essa mensagenzinha aí. Hum, olha, agora em mente. Eu vejo o Caetano te elogia pra caramba e tal. Tô junto! Você acredita nisso? O quê? Eu e o Caetano, a gente cantou junto. Eu realizei um sonho da minha vida em ter Mas cantado. não gravou, não Não, gravou. gravamos. Ah, eu Ah, queria fazer uma música com Caetano. caramba, eu perdi essa. Qual música dele? Sim, a gente cantou sozinho juntos. Ah, que lindo. Não, é Peninha. É Peninha. Sim, sozinho. É, é curioso porque acho que a música de maior sucesso da carreira do Caetano, que tem coisas inacreditáveis, é o Sozinho. Mas sabe por quê, né? Virou tema de novela. Aí É, antigamente arrebentava. Mas então, tirando Caetano. Gal.
Gal. A Isa, eu amo a Isa. Eu faria uma música de amor com a Isa. Nossa, vamos ver se vai acontecer. Mas aí vamos lá para os planos. Você está com uma turnê engatilhada para começar agora e, inclusive, fora do Brasil. Diz aí como é que é a história. Então, nós estamos com essa turnê da apresentação do álbum Menina Mulher, mais as minhas outras músicas. E vai começar aqui no Rio. Vamos começar pelo Rio, dia 12 de março. Depois a gente vai seguir para São Paulo, no Blue Note. E depois a gente segue para Portugal. Vamos fazer Lisboa, Ovar e Porto. E a gente vai encerrar em Londres, no The Jazz Café. Caraca, hein? Não é pouco, não. Você já cantou na África também, né? Eu cantei em Angola, em Luanda. Em Foi Angola. muito louca a forma como eles consomem a nossa cultura. Muito. Achei isso muito interessante. Portugal e Angola consomem a nossa cultura de uma forma que eu não esperava. Eu fiquei bem. Você conhece Portugal? Você já esteve em Portugal? Sim, eu já estive em Lisboa uma vez. É. Eu estava com 17, então isso foi em 2019. Você sabe que eu, de vez em quando, nas minhas lives, ou quase sempre, eu falo, em vez de perguntar, eu morei 1 ano e 6 meses em Lisboa, Portugal, rodei tudo assim. Você viu preto? Vi, muitos. Ah, porque eu não vi, não. Acho que assim como o Brasil, Portugal ainda tem que resolver seriamente, não só, é pior do que a questão do preconceito ancestral, da escravidão. Portugal maltratou muito a África e acho que ainda não houve esse reencontro. Eu acho curioso, porque eu via poucos negros. E hoje é uma sociedade assim meio tão conservadora quanto a nossa. Tem racismo também, tem machismo, enfim, viemos de lá. Você pensa em carreira internacional? Você fala inglês, vai estudar inglês? Sim, A Anitta saiu estudando feito doido, fala não sei quantos idiomas. Você quer seguir esse caminho? eu quero aprender novas línguas e novas culturas, sempre é muito bom, assim. Então eu quero sim construir uma carreira internacional. Quero que a minha música ultrapasse fronteiras. Eu acho que é o sonho de todo artista, na verdade, que sua música ultrapasse fronteiras, né? Que a música, na verdade, ela é uma língua universal, né? Precisa de muito para você gostar de uma música. Então, assim, eu penso em formar uma carreira internacional. Eu falo inglês, eu aprendi inglês sozinha também. Aprendi inglês com música. Nossa, que incrível. Não, eu falei isso porque é muito difícil o artista vencer com o idioma português fora, né? A gente não consegue nem ganhar Nobel de Literatura, é uma dificuldade muito grande. Eu via quando o nosso audiovisual vai disputar prêmio lá fora, que não é nem porque a nossa língua é pobre, é o contrário, ela é rica. Ela é rica demais, ela é rica demais. O inglês é uma língua pobre. Agnes, sua despedida. O que você preparou aí pra gente? Eu encomendei aí. Tem gente pedindo música. O que você quiser. Vai ser. Oi? Só não pode picotar. Só não pode picotar. Pra que todo esse alvoroço? A vida vai passar. Esqueça logo esse moço. Não perca tempo, vem dançar. Menina, mulher, não tem que se preocupar. E se você quiser, quem sou eu pra julgar? Se libera, nega, salve essa pele preta. Menina, mulher. Nossa, a capela, como se diz. Você canta muito, canta muito. Adorei te entrevistar. Vamos lá para frente repetir. É, Sucesso, eu acho uma coisa. Vou repetir. Eu acho que um artista basta pela sua arte,
mas você carrega uma série de elementos importantes especialmente para o Brasil de hoje, e talvez você não saiba, mas você está fazendo política. Está fazendo política. A melhor política que pode ser que é pela arte. Te agradeço muito e até a próxima. Até a próxima. Um cheiro. Vixe! Vixe! Tchau, tchau. Tchau.